Esse é o Cast Sim, o podcast de carreiras da Super Sim. Fala pessoal, tá começando mais um Cast Sim e hoje vamos falar de um assunto polêmico, aquela área que toda empresa quer, todo mundo acha que é importante, mas não sempre dão o devido valor ou olham com atenção para essa estrutura. Nosso convidado de hoje é o Daniel Egídio, ele vai falar com a gente sobre a carreira de dados e a área de dados. Daniel, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Já começa aí se apresentando para a galera e contando mais de você. Fala, Carol. Fala, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Sempre bom trocar ideia e poder falar um pouco de, cara, como a gente vê e pensa as coisas, ainda mais no assunto polêmico, assim, essa sua introdução me fez pensar muito na vida fitness. Todo mundo quer, todo mundo quer chegar, pô, corpão de férias, mas para fazer o negócio acho que é um pouco mais complicado, né? Então, pô, muito bom estar aqui. Vou falar um pouco, cara, quem é o Daniel? Sou engenheiro de produção, formado pela Unesp, sou do interior de São Paulo, nascido em São Roque, criado em Indaiatuba, fui fazer faculdade na Unesp de Itapeva, campus distante, tão distante. É, Desde da época da faculdade, eu já me envolvi bastante com coisas bem práticas que eu sempre fui, cara, um pouco aquela pessoa que gostava de, pô, ver o que estava para fazer, o que eu estava aprendendo e achar um jeito de já aplicar isso, porque senão eu tinha certeza que eu ia esquecer. Então eu fui para a Atlética, acho que lá eu comecei a ter um pouco de contato com o que era trabalhar mesmo e tomar decisão, mesmo que no nível mais tranquilo da vida. Pô, comecei minha carreira profissional muito amparado pela nossa querida Fundação Estudar, mas já fui logo no meu primeiro estágio ser o menino dos dados. Então acho que aí começou essa história de amor e o que eu era o menino dos dados. Eu trabalhava muito junto do pessoal que fazia gestão da diretoria da empresa onde eu estava trabalhando e sempre com o desafio de fazer com que a tomada de decisão fosse mais assertiva possível, olhando para alguns números que até agora a gente possivelmente ou não estava olhando ou podia aprofundar um pouco mais. Passei por essa experiência, fui seguir um sonho de velha data que era trabalhar com consultoria. Passei pela Falcone, fiquei um tempo lá, fiz coisa pra caramba, aprendi bastante coisa. Já achei que chegou o momento de eu ir tirar uma outra curiosidade que eu tinha de mercado financeiro. Passei pelo BTG, estive lá no último ano e recentemente o pessoal daqui, nosso querido Rômulo, Eric, principalmente, entraram em contato comigo. Acho que deu um match, foi bem legal e aceitei o desafio. E hoje estou aqui na Super Sim com essa bucha aí de ajudar a gente a ter uma área de dados um pouco mais organizada e agregando valor para a nossa tomada de decisão como um todo. Boa, Daniel, sensacional a apresentação, que você já respondeu umas 15 perguntas aqui que eu queria te fazer, como de costume. Para quem não conhece Daniel é um cara que ele sempre consegue responder todas as perguntas com antecedência. O menino pilhadaço está com um monster aqui do lado para gravar esse podcast. A gente tem que pensar, acho que em doses de motivação, né? Hoje já eu comecei, eu vou devagar, eu vou escalando. Então, pô, a hora que eu cheguei no escritório foi um expressinho simples, a hora do almoço um duplo. Agora, no meio da tarde, para dar o gás final, a gente vai um pouquinho com todas as armas, mas é isso. De acordo com a profundidade do problema, a gente vai ajustando a profundidade da análise também, né? Mesmo raciocínio. Sensacional. Boa, Daniel. Bom, vamos começar aqui já falando de um assunto que é polêmico, que a gente sempre escuta falar aí no mercado. Queria saber, na tua visão, qual que é a importância de uma empresa ser data-driven e quais são os ganhos com isso? O que que ela ganha em ser uma empresa orientada a dados? Cara, vamos lá. Eu acho que primeiro ponto é aquilo que eu falei, né? Quando eu era o menininho de dados lá, o que eu fui tentar entender de como que eu ia agregar valor para o processo de gestão como um todo. Acho que antes de responder o como ganha, acho que é importante a gente passar pelo processo de gestão e, cara, o que é gestão? Gestão, basicamente, é você, da escolinha de onde eu venho, o que eu aprendi, é você fazer com que os seus processos
estejam rodando dentro do que você espera, para que os resultados que eles vão dar estejam de acordo com o que você pensou no seu planejamento. Então, basicamente, é manter a maquininha funcionando dentro do que você delimitou como sendo o melhor possível para você chegar no seu objetivo curto, médio, longo prazo. E aí, pô, uma coisa que sempre vai acontecer é problema. Então, cara, os gestores, independente do tamanho da empresa, resolvem problemas e tentam fazer esses resultados ficarem dentro dessas delimitações. E para você fazer isso, de novo, é a segunda vez que eu falo delimitações. Como que você pensa no seu processo e o que você quer saber, como você olha para isso e vê, cara, qual que é o meu limite, tanto para cima quanto para baixo. Isso você precisa de análise, precisa de dados, precisa de embasamento. Eu acho que tem, cara, duas possibilidades de uma empresa dar certo. Uma é quando tem pessoas altamente fora da curva. Acho que todo mundo conhece a história do vô de alguém que era, cara, bizarro, o cara era um monstro, ele sabia tudo da empresa, ele fazia tudo, só que com 80 anos de idade ele parou de trabalhar e a empresa caiu, piorou tudo, porque essa empresa não tinha a cultura de olhar para dados para tomar decisão, porque estava tudo dentro da cabeça de uma pessoa fora da curva. Ou a gente tem aquele caso da empresa que começa, que junta um time que vai aprendendo e ganhando essa maturidade para, olhando para os seus dados, tomar esses direcionamentos e definir o que ele vai ter como delimitação para saber se ele está indo para o caminho certo ou não. E aí isso tudo, cara, é uma faca de dois gumes, né? Gestão, a tomada de decisão para resolver problemas, só que essa tomada de decisão tem que ser amparada por informação, por dado e por coisa consolidada e não por, cara, posição do Sol e da Lua. Justo, justíssimo. E, cara, sabe uma coisa que eu acho muito maluca? É que tem muita empresa, principalmente startup, quando está começando e começa a olhar para essa questão de dados e, pô, vamos montar uma área de dados, a galera sempre foca muito só na parte de data science. Né? Quando você olha para dados de forma geral, você tem várias categorias, várias funções e várias coisas que você pode ter. E as pessoas sempre começam a focar muito por data science, e muitas das pessoas que não têm muito a cultura de dados, não entendem tanto a cultura de dados, acaba focando muito que dados é só isso, a data science, vai fazer o machine learning, o XPTO, blá, 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 e esquece todo o resto que é importante. Aqui na SuperSim mesmo a gente tem a nossa parte de data science, mas a gente tem essa estrutura nova que a gente está consolidando, que é a parte do business analyst, que também está dentro da estrutura de dados. Explica para a galera que está escutando a gente qual que é a principal diferença, né, entre o data science e o business analyst, e por que a função de business analyst ela é tão importante hoje aqui na SuperSim e pode ser importante para outras empresas. Show, show. Acho que isso aí é uma coisa que, para quem não está ainda imerso nessa realidade de dados, fica bem a dúvida de onde começa um e onde termina o outro. Mas eu gosto de pensar que as duas funções têm que ter dois grandes pilares e que vão amparar a sua atuação. Pilar técnico, dados, análise, e o pilar negócios. Porque, de novo, pô, voltando, a gestão é você resolver o problema da sua empresa para chegar no objetivo. Esse objetivo, essa definição de objetivo, entender quais são os processos que envolvem a construção desse resultado, fazer o depara com, cara, o que eu poderia ter de melhor, o que eu não poderia, e entender como que todo esse sistema está ou não direcionado para esse mesmo objetivo, acho que é a parte que isso resume bem a parte de negócios. Só que, por outro lado, a gente tem a parte técnica da análise de dados, que pô, justamente o outro lado que compõe essa atuação, que é você, beleza, conseguir olhar para tudo isso e de frente com uma tabela de Excel, que não ouçam eu mencionando o Excel aqui nesse podcast, Rômulo, desculpa, mas olhando para uma tabela lá cheia de números, como que realmente você tira desses números
informação relevante para conectar com todo esse contexto sistêmico da sua organização. Então, cara, essas duas funções, tanto o analista de dados barra analista de negócios e o cientista de dados, tem que ter esses dois lados, só que um tem um lado um lado muito mais forte que o outro. Então, eu acho que é muito legal a gente colocar uma analogia de calibre de poder de fogo. Um cara cientista de dados, a gente tem que ter um preparo técnico muito maior e muito mais consolidado em tratativa de dados e em olhar aquela base gigantesca que a gente nem consegue abrir no Excel, por isso que eu falei que o Excel não, o pessoal nem gosta de falar sobre ele, porque hoje, com o volume de dados que a gente tem, que normalmente cientistas de dados trabalham, a gente não resolve com ferramentas convencionais como o Excel. Então, esse cara vai conseguir olhar para conjuntos imensos de dados e tirar insights, tirar conclusões disso, que geralmente você precisa de um poder de fogo muito maior. Então ele vai no nível muito mais aprofundado. Por exemplo, a gente está pensando em como a gente vai converter mais o perfil do cliente XPTO. Esse cara é o ideal para entender, entrar lá a fundo e começar a criar algoritmos que vão entender, ele vai mapear, vai modelar o comportamento de cada um desses clientes, vai cruzar com mais 500 mil fontes de dados e vai começar a achar correlações que hoje, se a gente fosse fazer um humano, a gente não conseguiria, porque é muito dado, tem muita informação, e esse cara tem a base necessária para olhar para muitos lados ao mesmo tempo, compilar tudo isso, botar a ferramenta, botar a máquina, botar o algoritmo para pensar de acordo com o que ele definir, e no final ele vai chegar numa resposta. Muitas vezes essa resposta é uma demanda, vai responder uma pergunta levantada pelo analista de negócio, pelo analista de dados, pelo cara que está mais conectado com o pilar de negócio. Esse cara está muito ali no meio de campo entre a área de dados, a área técnica, mais tecnologia, e as BUs, né, as business units. Eles estão muito mais entendendo, cara, o que eu estou tendo de problema no meu dia a dia, no processo, de novo, no meu sistema, na minha organização, e como que eu vou puxar dos dados essa informação. Até certo ponto, esse cara está sim preparado e, na grande maioria das vezes, ele vai conseguir atender as demandas que vão chegar até ele ou que ele vai levantar e que ele vai apontar essas necessidades. Mas vão chegar casos em que ele vai falar: putz, eu preciso de não preciso de uma carabina aqui, eu preciso de um canhão para derrubar esse bicho. Cientistas de dados, vem cá e me ajuda. E aí esses caras juntos vão trabalhar de um jeito que a gente vai conseguir aprofundar na direção correta esse estudo para responder uma pergunta que o analista de negócio vai garantir que é uma pergunta relevante para, de novo, chegar lá no objetivo curto, médio, longo prazo que a empresa definiu para o período. Sensacional, acho que deu para ficar bem claro qual que é a diferença e principalmente como que essas duas partes do negócio trabalham muito bem juntas. Dani, você já acabou contando um pouquinho como que foi tua decisão, né, de ir para a área de dados, como que isso foi se construindo ao longo da tua carreira. E acho que outra coisa legal para compartilhar com quem estiver escutando a gente você é um cara extremamente estudioso. Você já via que desde que você entrou, você fazendo diversos cursos, comprando um livro, etc., se aprofundando de várias formas para conhecer mais sobre determinados temas. Quando você olhou, falou, cara, beleza, minha carreira está indo para dados. É isso que eu estou fazendo, é aqui que eu estou me formando. Quais foram os principais, sei lá, cursos, materiais que você consumiu para te ajudarem nesse período? E, principalmente, quais assuntos você mais sentiu dificuldade no começo desse processo aí de aprendizado? Show, show. Cara, eu acho que principal, Carol, acho que até que pode ser uma quebra de expectativa com a minha resposta. Eu acho que nada ensina mais a gente do que a skin in the game. Você tá ali com o seu na reta e, cara, se você não resolver essa bucha aqui que não tem mais ninguém para resolver, vai dar pau e
o negócio vai ficar feio. Então, acho que conhecimentos técnicos e aprendizado, digamos, estruturado é um caminho sensacional e que a gente sempre deve ter é, mapeado e deve ter ele evoluindo, né, na nossa trajetória. Só que eu acho que essas demandas de, cara, ferrou, o que que eu vou fazer para resolver isso aqui agora, são as principais coisas que fazem a gente evoluir e realmente aprender as coisas de um jeito mais consolidado, eu acho. Então, primeira coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que foi até um dos motivos pelos quais eu fui muito atrás da minha carreira início em consultoria, era exposição a situações diferentes. Eu sabia que, cara, se eu ficar vendo, assistindo curso, lendo livro, a chance de eu aprender isso existe, só que numa velocidade que não é o que eu quero para mim. Então, como vai ser o jeito mais, para mim, mais legal de ter essa curva de aprendizado numa velocidade que vai me satisfazer? Cara, é dando a cara a tapa. Então, acho que quando você tem essa necessidade, um simples Google, YouTube, how to X, cara, como fazer isso, ligar para amigo, mandar no WhatsApp, fala galera, tá acontecendo isso. Alguém já viu isso? Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre fiz. E aí entra um outro ponto que eu acho que foi sensacional na minha trajetória: contar com pessoas. Cara, teve muita coisa que eu não soube fazer e que eu pensei e falei, cara, agora com. Eu não vou falar, no perdão da palavra, mas ferrou, o que que eu faço? Calma, deixa eu pedir ajuda. E na maioria das vezes as pessoas estão dispostas a ajudar a gente quando a gente está realmente envolvido, quando a gente está realmente interessado. Mas, aí entrando mais na parte do que você perguntou de conteúdo, de curso, eu acho que para trabalhar em dados, meu background é muito mais da parte de business e hoje já faz alguns meses que eu estou correndo atrás da parte técnica para alcançar. Então eu sei que eu tenho um lado muito mais desenvolvido que o outro. Então eu olho muito falando, cara, beleza, quais são as funções que um cara que está trabalhando com dados hoje ele tem que ter? Ele tem que saber consultar os dados, ele tem que saber onde ele vai achar. Depois que ele achar, ele tem que tratar esses dados, porque é, a quantidade de erro que a gente tem em base, tem que tirar linha que está vindo com um valor que não está certo, tem que, enfim, tratativa de dados. Depois que você tratou esses dados, você organizou, você monta uma visualização que seja relevante, que vá trazer informações que estão conectadas com o dia a dia desse, desse, dessa necessidade de negócio. E no final você tem a criação de insight, né? Então, depois que você armou toda a casinha, você consegue começar a brincar ali com as alavancas, mexendo um pouco aqui, um pouco ali, para conseguir realmente tirar alguma coisa daquilo tudo que você montou. Então, cara, eu acho que a parte de consulta, SQL, principalmente depois disso, a parte de visualização e de disponibilização de informações que a gente tem, cara, 1 milhão de ferramentas no mercado. A gente tem, Tableau, Power BI, tem Metabase, tem, um monte que a gente vê aí, tem uma da Amazon, tem, enfim. Então, essas ferramentas, até o próprio Excel, acho que é um bom ponto de partida para a gente pensar na parte de visualização. E depois a outra parte de, cara, como realmente tirar a informação e gerar insight com tudo isso, eu acho que está muito conectado com aquela parte de negócios. Então, você entender, cara, o que que é gestão? Como que eu faço? Que, gestão é solucionar problema. Então, o que que é solucionar problema? Eu venho da escolinha, solucionar problema igual ao PDCA. Então, cara, o que é o PDCA? Show. Onde que entra aqui? Na parte de planejar e de acompanhar os resultados, eu vou ter que estar muito embasado em dados. Então, se eu tiver conseguido buscar, organizar, disponibilizar as minhas informações e eu juntar isso para a visão de negócio, eu tendo a ter uma coisa harmônica que vai agregar valor. Então, acho que vale muito de você pensar nos ciclos dessa atuação, em, cara, como que eu vou sair do outro lado, né, com esse meu objetivo, e pensar pontualmente. O que que eu preciso para fazer isso? E tentar.
Acho que uma coisa que a gente até tem feito com o pessoal aqui dentro e se eu tivesse isso, isso, isso? Porra, show, maravilhoso. Vamos fazer? O que você acha? Então vamos, então vai. Aí sim, cara, se você é exposto, vem a necessidade e o aprendizado acho que fica mais leve, mais duradouro. Legal, Dan. Acho que deu para a galera pegar um pouco da trajetória. É legal que você explicou passo a passo ali cada uma das verticais importantes de se olhar e como olhar para elas. E até pegando o gancho do que você falou de ferramenta, de estrutura, quando a gente olha para a decisão das empresas de começar uma área de dados, eu já vi acontecendo muito, né? Preciso começar a olhar para dados. Contrata um BA aí júnior, ou whatever the fuck, qual é a pessoa júnior, coloca o cara com Excel e tenho dados. Resolve. Como que você vai consultar 1.000 linhas, fazer gráfico, para lá tenho dados. E não é isso, né? Ter dados não é isso. Ter dados é você dar estrutura, ter ferramenta, ter armazenamento, ter onde consultar, enfim, dar insumo, dá para as pessoas poderem tomar decisão, poderem olhar para dados, de fato, te dá conhecimento. E, bom, acho que na tua experiência, até como consultor, você já passou por algumas empresas, já viu algumas delas criando áreas de dados ou não. Quais foram aí os principais erros que as empresas cometeram quando elas começaram a atuar com uma área de dados, com BA, com quem seja que for a pessoa nessa função? O que mais você vê acontecendo? Cara, essa aqui eu acho que dois pontos que dá para. Vou pontuar e depois a gente aprofunda um pouco. Primeiro, alicerce. Se você não tiver um alicerce bom, a sua estrutura vai cair uma hora ou outra. E segundo, direcionamento. Você não pode. Uma coisa que eu ouvi muito é sempre tiro ao alvo e não alvo ao tiro. E não adianta nada você ter um canhão Giga Blaster Master que, pô, derruba o problema que for, se você não souber direcionar ele para o lado certo. Então, acho que uma coisa que. Uma armadilha que é muito fácil de você cair é na parte de alicerce. Você não pensar em escala, você começar a fazer as coisas, eu acho que, pô, até o começar, ok, o pontapé inicial sempre é válido para quebrar a inércia, mas você tem que ter sempre a visão curto, médio e longo prazo. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou dar o próximo passo? E daqui a 3, 5 anos, quando eu tiver, se tiver dado tudo certo, no tamanho 5 vezes maior, como que isso vai, essa estrutura, esse alicerce que eu estou montando, vai responder às minhas necessidades. Aí entra uma parte que a gente não falou ainda, que é a parte de, cara, antes de chegar na galera que usa o dado, a gente tem que ter sistemas que geram dados, a gente tem que ter captura de dados, a gente tem que ter isso armazenado em algum lugar, a gente tem que ter engenharia de dados que vai pensar, cara, como que eu vou fazer para armazenar isso de um jeito que o meu banco vai ser performático o suficiente para que daqui a 10 anos, quando a empresa for gigantesca, eu não vá ter problemas de estrutura, de infraestrutura que não vão deixar que a minha galera realmente use tudo isso que eu fui coletando ao longo do caminho. Então, acho que é muito bom, muito importante, de novo, gestão, PDCA, planeja antes de executar. Acho que o planejar, o dar o passo para trás, para pensar no que você vai fazer, trazer até certo ponto esse olhar de lá para frente e conectar com a situação do agora para já direcionar para um caminho legal, eu acho que é imprescindível. E outra parte, de novo, que é direcionamento. Então, pô, não adianta nada você ter uma super estrutura de dados aqui se você não está respondendo a pergunta certa. Então, eu acho que vem muito esse lado, parte muito da liderança estar acompanhando, porque você precisa garantir que as diretrizes estratégicas da sua empresa estão sendo refletidas em todos os níveis de gestão. Estratégico, tático, operacional, tem que estar tudo conversando. E se toda essa galera vai estar amparada por dados, você tem que garantir que essa estrutura de dados, que as pessoas que estão ali tenham, se não for todo mundo, que não tem problema, né? Que todo mundo que está ali precisa estar conectado com essa parte de planejamento, de gestão. Mas a gente tem que ter
alguém que faça essa ponte. A gente tem que ter alguém garantindo que estamos olhando, estamos atacando, estamos priorizando, muito parecido com o que o Molino falou no podcast semana passada. Cara, a priorização, acho que hoje, com tanta possibilidade, tanta coisa que a gente acha para fazer, porque pô, nunca vai faltar coisa para fazer. A gente vive no dilema de o que eu preciso fazer agora. Eu acho que aqui também não é diferente. Eu acho que, ainda mais no ambiente que a gente está, de startup, de um ambiente que muda toda hora, que a gente, cada semana que acorda com um monstro de 15 cabeças novo, dando bom dia, boa segunda-feira para a gente. A gente saber o que realmente vale a pena a gente gastar nosso esforço e o nosso dinheiro é muito importante. Galera de casa, não fica assustada, trabalhar na Super Sim é legal sim. Esse monstro é só do Daniel, que ele é pilhadão. Daniel, você vai assustar a galera, ninguém vai querer trabalhar com a gente desse jeito. Cara, pensa assim, se não tivesse alguns, eu não vou falar um monstrão de 7 cabeças, mas alguns monstrinhos aqui pra gente caçar, não ia ter ninguém aqui, cara. É isso, a graça é essa, a graça é essa. E aí, depois disso, pô, o principal é, nossa, se a gente tivesse aqui, não tivesse conseguindo ganhar, mas eu acho que na batalha a gente ainda tá na frente do placar contra esse bando de monstros aí, então tá suave. Show, show, sensacional. Não fiquem assustados, gente, eu juro que é legal. Dani, outra coisa que eu queria saber de você, a gente falou bastante sobre qual o papel da empresa, de olhar para dados, o que é importante olhar, o que estudar, o que saber, o que ver, mas falando de skill, falando do BA que está lá no dia a dia, quais são as 3 principais skills que ele deveria ter para conseguir ser um bom BA? Como você já percebeu desde o nosso começo de amizade, eu prezo muito pela comunicação. Eu acho que a comunicação a gente pode desdobrar em várias coisas, mas eu acho que você conseguir passar bem a sua mensagem e conseguir captar bem mensagens é uma coisa muito importante para uma pessoa que vai estar atuando como suporte à tomada de decisão. Tem que ser uma pessoa que, cara, não estou falando que o cara tem que ser o falante, o cara que sobe lá no palco, pega o microfone para 5.000 pessoas e dá o discurso do Steve Jobs. Não. Mas ele tem que garantir que ele consegue entender e ser entendido para que ele esteja alinhado com as necessidades. Porque, de novo, a gente trabalha muito do lado dos níveis de gestão, muito perto do pessoal que está ali conduzindo o dia a dia da empresa. Se você não tiver essa comunicação, e aí entra a segunda parte, priorização. Se você não estiver conseguindo comunicar, entender o que é, trazer para dentro. Terceira parte, então, analisar, capacidade analítica. Analisar bem para priorizar o que você tem que fazer, fazendo sempre essa ponte entre agregar valor, olhando lá para o final, entendendo quais são os impactos que cada processo causa nas áreas amiguinhas do lado, etc. Eu acho que aí fica bem mais difícil de ter esse tipo de atuação. Então, resumindo, comunicação, capacidade analítica e capacidade de priorização. E aí, com esses spoilers que você já contou, né, de como tem sido trabalhar na Super Sim aí, respondendo uma pergunta ou outra, queria focar nesse ponto agora. Como é que tem sido para você, Daniel, quase que recém-chegado, mas já fazendo aniversário aí na Super Sim, trabalhar numa startup do setor financeiro, na área de dados? O que você tem achado e como tem sido a experiência para você? Cara, confesso que o match foi bem bom, viu? O match foi bem bom. Eu vim para cá por uma indicação, uma amiga que conheceu o nosso querido Rômulo, que veio aqui, conversou com vocês, que com ela não deu certo, mas ela saiu da entrevista aqui com vocês, do bate-papo, ela falou, cara, não vai dar certo comigo por causa de X, Y, Z, momento de vida, whatever, mas eu acho que tem a sua cara. Eu falei, você tá, não é possível. Vim, a gente entrou em contato, cara, acho que foi muito fluido. Essa expectativa tem sido muito atendida no dia a dia. Estou, pô, muito feliz,
muito feliz. Eu acho que aqui a gente tem, cara, de novo, tem monstro, tem desafio pra caramba, mas eu acho que essa é a graça. Eu acho que é isso que a gente busca nos nossos super-heroes, é isso que me passaram, e é isso que eu entrei aqui e descobri que é o que acontece. Cara, a gente tem que ter pessoas aqui que não estão preocupadas de tipo, nossa, pô, que pena que eu tenho um monstrinho para matar hoje. Pô, sensacional que eu tenho esse monstrinho para matar hoje. Ô, amiguinho, vem cá. Empresta essa sua espada aí que a gente vai matar esse cara junto. Então, eu acho que a colaboração aqui é bem grande e a área de dados aqui, eu acho que desde que eu entrei, que não faz também muito tempo, mas a gente já tem evoluído bastante. Então, eu acho que estamos num momento muito legal de vida da empresa para conseguir agregar valor com o nosso trabalho, e eu acho que a gente está conseguindo suprir esse gap. Então, eu acho que, pô, estamos crescendo num ambiente que está crescendo, e aí é relação ganha-ganha. Se um sobe, o outro sobe, acho que está todo mundo no mesmo barco aqui, está sendo sensacional. Show! E para quem está em casa e quiser trabalhar com o Daniel, estamos com vagas abertas para a área de dados. Tem a chance de vir trabalhar sentadinho do lado do Daniel aqui, ficar maluco com ele tomando Red Bull ou não, ou tomando Coca-Cola, cerveja, tem de tudo aqui na nossa área. Daniel, se quiser convidar a galera para trabalhar contigo, essa é a sua oportunidade. Cara, eu só vou mudar uma coisa no seu convite: sentadinho. Porque ficar sentado para mim não dá certo. Se eu fico meia hora sentado, eu já pego o computador, vou lá para a bancada e começo a trabalhar em pé, porque senão ciricutico começa a bater e não vai dar certo. Mas, galera, é isso. Eu acho que, cara, a gente precisa, como sempre, gente boa nunca é demais. E gente boa que está interessada em agregar e que, cara, que gosta de desafio. Eu acho que o ambiente mercado de crédito no Brasil já é um desafio gigantesco, mas que também tem uma oportunidade é, tão grande quanto aí pela frente. E a gente tá subindo. Então, acho que o principal é isso. Se, de novo, a relação ganha-ganha. Estão completamente convidados, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, Carol, quiser deixar depois lá contato, não sei como que vai ser essa parte, mas estou completamente à disposição e espero em breve ter mais maluquinhos em dados aqui comigo para agregar valor nessa nossa caminhada. Valeu. Show! Daniel, obrigada pela tua participação, obrigada por topar o convite, o papo foi ótimo. Para quem chegou até aqui no podcast, muito obrigada pela atenção de vocês. Lembrando que estamos com vagas abertas, a gente vai deixar o link das nossas vagas